Olá, amigos do canal É Tempo de Oração, 7 de setembro de 2022, 200 anos que estamos completando, que o país deu o seu grito de liberdade, que se tornou independente. Eu gostaria de convidar você para realizar uma oração nesse dia de hoje, esse dia especial para o nosso país, nossa nação. Hoje aqui eu não irei trazer um versículo bíblico, mas eu quero trazer de uma forma resumida a história do Brasil. Brasil colônia, Brasil império, Brasil república. Vamos fazer diferente hoje, 7 de setembro. Eu gostaria que você escrevesse nos comentários o que você vê, como que você vê o nosso país. Nosso país ele foi descoberto em 1500 depois de Cristo. Levou 322 anos como colônia, como uma extensão de Portugal. Embora em 1808 Dom João VI ele vem para o Brasil, fugindo da morte, fugindo das guerras, fugindo dos ataques que era comandado pelo Napoleão Bonaparte, as guerras napoleônicas, que ficou de 1808 até 1889. Muitos dizem, muitos acreditam que esse foi o período imperial, o que foi com a chegada do príncipe regente Dom João VI ao Brasil, que ele era regente, até porque a sua mãe ainda estava viva. Então, se a rainha estava viva, ele era um príncipe regente aqui no Brasil. Porém, o grito da independência só vem acontecer no dia 7 de setembro de 1822. Muito bem, a gente vai falar mais sobre isso e eu gostaria que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê um joinha quando terminar a oração e coloque o seu comentário como você vê nos dias de hoje o nosso país. Ou faça uma oração: Deus abençoe o nosso Brasil, Deus abençoe o nosso país. Muito bem, a história do Brasil começou antes mesmo do país receber esse nome de Brasil, né? Em 1500, os portugueses fizeram uma grande expedição que oficialmente buscava encontrar uma rota comercial para a Índia e propagar a fé cristã. No meio do caminho, esses navios se desviaram da rota oficial e desembarcaram em terras até então pouco conhecidas, onde já existiam povos nativos que eram totalmente estranhos aos europeus. Que essas terras e esse início é o início da história do país que futuramente recebeu o nome de Brasil. Eu estou trazendo apenas um resumo da história, até porque eu não tenho tanto tempo, certo? Mas existem os pontos, como ocorreu o descobrimento do Brasil, o que foi o período colonial, como era a economia do Brasil colônia, a escravidão no Brasil, o que foi o período imperial, o período joanino de 1808 a 1821, a independência do Brasil. É aqui que eu quero marcar como esse ponto da história do nosso Brasil, da nossa nação. Inclusive vai ser muito frequente você encontrar aquele quadro famoso do artista brasileiro Pedro Américo, retratando a declaração de independência do Brasil. O processo da independência do Brasil começou a se consolidar quando Dom João VI voltou para Portugal. A partir desse momento, todo o Império Português precisou se organizar. Políticos brasileiros foram convidados a participarem dos debates que aconteceriam em Portugal. Foram eleitas delegações por estado. E para se tirar essa conclusão, foram muitas viagens, foram muitas discussões, reuniões. Só que no dia
9 de janeiro de 1822, pense, janeiro de 1822, Dom Pedro foi a público dizer que se recusava a obedecer à corte e voltar a Portugal. Porque a ordem era essa, que ele voltasse para Portugal, porque estavam querendo recolonizar o nosso país, não queriam entregar o nosso país. E é aí aonde Dom Pedro ele recusa. E ele fez isso após receber um abaixo-assinado, com mais de 8.000 assinaturas, pressão da imprensa de políticos brasileiros. Olha aí, a luta começando justamente para tornar nossa nação independente. E ele permaneceu no Brasil e conservou a autonomia do país. Inclusive, essa data ficou conhecida como o dia do fico. Eu não vou, eu fico. E é óbvio que quando Portugal recebeu essa notícia como um desafio, e isso promoveu uma escala na tensão que se tornou insustentável. E aí vem muitos dias, muitas discussões, meses, você vê que era janeiro, fevereiro, março, e quando chega naquele mesmo ano, 7 de setembro, é quando que tudo começa, o grito da independência. A independência aconteceu às margens do rio Ipiranga. Dom Pedro proclamou o famoso grito, independência ou morte. A partir de 7 de setembro de 1822, o Brasil conquistou sua autonomia. E aí começou a confusão, guerras, houve guerra entre portugueses e brasileiros nas províncias. Naquela época chamava de província, mas hoje é estado, estado do Pará, do Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia. Sendo que a Bahia foi o último lugar a expulsar as tropas portuguesas, já em julho de 1823. E daí começa-se o período imperial, quer dizer, o estado monárquico, aonde era Dom Pedro I, que era o imperador. Como eu já falei no início, muitos têm o império como se estivesse começado em 1808 com a chegada de Dom João VI. Mas ainda era um império que era dependente de Portugal, não tinha autonomia como nação brasileira. Já esse dia 7 de setembro, a partir daí, oficialmente, nós recebemos a autonomia como nação independente, que agora já tinha seus soldados, suas tropas, seus exércitos para combater, para guerrear e lutar pelos direitos de uma nação autônoma, uma nação independente. E é aí que começa a nossa história, como período imperial independente, que foi de 1822 até 1889, quando começa a proclamação da República. Então esse período aí ficou há cerca de 67 anos como um período de império. Aí, 1889, começa-se o período de República. Brasil, República, a primeira República ou República Velha. Que nessa República Velha nós tivemos o nosso primeiro presidente, que foi Marechal Deodoro da Fonseca, até o último presidente, que foram 13 presidentes, e o último foi o Washington Luiz. Que o Washington Luiz, 15 de novembro de 1926 até 24 de outubro de 1930. Foram há cerca de 3 anos e 343 dias. Aí vem o fato de Júlio Prestes, que foi eleito diretamente, não assumiu em razão da Revolução de 1930. Assim ficou sendo o último Washington Luiz. Eu vou terminando por aqui para a gente realizar a oração, mas eu dou esse conselho para todos os amigos que estão ligados conosco, nos acompanhando nesse canal É Tempo de Oração, para que você
pelo menos se aproxime da história para saber um pouco da história do nosso país, do nosso Brasil. Só é você prestar atenção nos feriados, como esse, 7 de setembro, 15 de novembro, os feriados relacionados à história do nosso Brasil. Não estou me referindo aos feriados relacionados à religião, a leis cerimoniais, mas às histórias relacionadas ao seu estado, as histórias relacionadas ao seu município, onde você nasceu, onde você cresceu, e principalmente a história da nossa nação. Porque é triste a gente saber de que a pessoa ela não conhece a história do seu país. A pessoa não conhece a história do seu estado onde ela nasceu. Ela não conhece a história do seu município, como que surgiu esse município, aonde você nasceu. E por que eu mostro que é importante isso? Para que você venha ter esse espírito do patriotismo, sabe? Defender sua nação, defender seu país. Eu cresci cantando o hino da independência, o hino da bandeira, esses hinos relacionados à história do nosso país, do nosso estado. Infelizmente, a grande maioria sequer consegue, sabe, cantar o hino nacional. Porém, vamos pelo menos orar pela nossa pátria, pelo nosso Brasil, tá bom? Vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, nós unimos a nossa fé nesse dia 7 de setembro de 2022, meu Pai, são 200 anos de que a nossa nação está completando, meu Deus, de independência, a partir de 7 de setembro de 1822. Oh meu Deus e Pai, quanta guerra, quanta luta, quanto sangue derramado, meu Deus. Oh meu Deus, quanta gente morreu nessas guerras, dentro do período colônia de 1500 a 1822, dentro do Brasil Império de 1822 a 1889, quantas pessoas mortas no período da República, da Primeira República de 1891 até 1930, meu Deus, quantas guerras, quantos conflitos, meu Deus. E quando chega entre 1930 até 1964, aquela confusão que existia entre governantes, até chegar à ditadura militar que veio e ficou até 1985. Durante todo esse período, 1964, eu estava nascendo quando começou essa ditadura e muito conflito. E hoje, meu Deus, a gente não vê diferente, a gente vê os conflitos, a gente vê as brigas, a confusão entre partidos, de direita, de esquerda, meu Pai. Oh, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu rogo a Ti pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Hoje, meu Deus, é um dia de muita movimentação, meu Pai, de um lado para o outro, do norte ao sul, ao leste, ao oeste do nosso país. E eu peço ao Senhor a paz, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, esta oração já está no ar, meu Deus, a partir das 5 horas da manhã, e durante esse período, meu Pai, essas pessoas que estão entrando nesse vídeo, entrando nesta oração e orando comigo, meu Pai, que o Senhor já vai estendendo as Tuas mãos para proteger nossa nação,
nação e abençoar o nosso país. Senhor, em o nome de Jesus Cristo, nós pedimos, imploramos de que o Senhor estenda a sua mão, envia anjos, meu Deus, exércitos de anjos, milhares e bilhares e milhões de anjos por essas terras e estradas afora, meu Deus, em nome de Jesus, pelas grandes cidades, as grandes capitais, Senhor, para evitar, meu Pai, evitar sangue derramado. Abençoa, meu Deus, nossa nação, nós como cristãos, como os mensageiros do Evangelho, da paz, meu Deus, nós oramos porque a Tua palavra diz, orai uns pelos outros, e nós oramos e clamamos, meu Deus, pelo nosso povo, nossa nação, Deus. Individualmente, por cada pessoa que está inscrito nesse canal, por cada pessoa, Pai, com a sua família, pessoas que participam desta oração, eu tenho certeza que a Tua mão é estendida, alcançando cada um que ora comigo, juntamente com a sua família. Em o nome de Jesus Cristo, eu determino a bênção de Deus nesse dia, eu determino a bênção de Deus nessa família, nesta pessoa. E você que crê, amigo, diga aí amém, eu concordo, está ligado na terra, está ligado no céu, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. É isso aí, você que ficou comigo até agora, então se inscreva no canal se não é inscrito, dê um joinha, escreva alguma coisa nos comentários, como você vê o nosso país nos dias de hoje, e coloque uma bênção, escrevendo uma bênção, uma oração sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.